Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Aleluia, hoje é a noite da nossa vitória. Amém? Glória a Deus. O Deus do impossível, Ele está do teu lado, irmãos? Aleluia, ou Ele está dentro de você? Ele está dentro de você, aleluia. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então o Deus do impossível, Ele não anda ao nosso lado, mas Ele anda conosco, dentro de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade. Abre a tua palavra, a tua Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, no capítulo de número 30, amém? Vamos entender um pouco da palavra de Deus. Nós estamos num momento de transformação, e nós precisamos entender, meus irmãos, que tem algo que nós temos que realizar na nossa vida, para que isso que nós estamos visualizando venha acontecer. Nós estamos travados numa batalha, numa guerra, e nós temos que estar preparados. Nas últimas mensagens que eu tenho trazido aqui, eu trouxe acerca de batalha, na guerra que nós estamos no meio, né? Mas nós temos que nos preparar, porque nós seremos derrotados se nós não estivermos preparados. Um soldado, quando vai para a guerra, se ele não for preparado com as armas certas, ele vai ser derrotado. Então nós, como soldados de Cristo, que estamos empunhando a espada do Senhor, nós temos que estar preparados, amém? E nós vamos ler no livro do Êxodo, capítulo de número 30, em seguida, amém? Todos já encontraram? Amém? Glória a Deus. Assim diz na minha palavra: farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácio farás. Será quadrado, e terá um côvado de comprimento, um côvado de largura, e 2 côvados de altura. E terá 2 pontas, formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior como as suas paredes ao redor, as suas pontas, e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. De ambos os lados os farás, e eles servirão de lugares para os varais, com o que o altar será levado. Fará os varais de madeira de acácia, e os cobrirá de ouro. Porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimarás. Este será o incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Amém? Só até aqui está ótimo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se vocês conhecem um pouco da palavra de Deus, vocês sabem que Deus, quando Ele conversava com Moisés no monte, Ele disse para Moisés construir um tabernáculo. Se você entender bem o tabernáculo ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. O átrio, meus irmãos, ele tinha 2 móveis. No lugar santo dos santos, ele tinha 3 móveis, 3 utensílios. E no lugar santíssimo, ele tinha 1 utensílio. Trazendo para nós, irmãos, e trazendo claramente para nós, você dá para entender que o tabernáculo somos nós. Porque o átrio onde tinha o altar do holocausto e a pia de bronze, é nós, é o nosso corpo carnal. Aonde, meus irmãos, era feito o sacrifício, aonde tinha a pia, onde o sacerdote se lavava. É o nosso corpo, que precisa de sacrifício. Sacrifício da oração, sacrifício de jejum. E aonde também está a pia, onde nós temos que nos lavar pelo poder da palavra de Deus.
onde nós podemos olhar, refletir e nos ver nós mesmos. A palavra de Deus diz que a pia ela foi feita dos espelhos das mulheres. Os espelhos eram feitos de bronze. O bronze, ele era tão polido que as mulheres podiam enxergar através daquele bronze. E a Bíblia diz que Moisés fez a pia desse bronze. Agora a gente começa a imaginar, meus irmãos, quando você olhava naquela água, você refletia a gente naquela água. Quer dizer, irmãos, que nós temos que olhar para nós mesmos. Aquela pia quer mostrar quem nós somos de verdade. Muitas pessoas olham para si mesmo e não enxergam quem ele é de verdade. A pessoa é soberba, é arrogante e não consegue se ver. Aleluia. Mas o lugar santo, meus irmãos, ele tinha 3 móveis. Um deles era o candelabro, o outro era a mesa dos pães. E o outro, o altar de incenso. E no lugar santíssimo tinha a arca da aliança, que tinha uma tampa chamada de propiciatório, que era feito de ouro puro, com 2 querubins, aonde o Senhor falava com o sacerdote, falava com Moisés. O interessante, meus irmãos, que para separar o altar de incenso ali, o lugar santo do santo, tinha um véu. E como nós cantamos hoje, o Deus do impossível está aqui nesse lugar, está conosco. É porque o véu foi rasgado. E hoje nós podemos chegar a esse lugar santo. Nós podemos chegar à frente da arca da aliança, que significa o trono do Altíssimo. E nós podemos acender o incenso, clamar ao pé do Senhor, em favor das nossas causas, amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar com vocês, irmão, acerca do altar de incenso. E quero que vocês entendam do que era feito o altar. A Bíblia diz claramente que o altar ele era feito de madeira de acácia. Na Bíblia, madeira significa humanidade. Mas por que Deus pediu que ele fosse feito de uma madeira chamada acácia? Se nós olharmos para essa madeira, meus irmãos, é uma árvore toda torta, restorcida, cheia de nó. Essa árvore está demonstrando a nossa vida, o nosso caráter. Que nós somos pessoas tudo torta, tudo retorcida, tudo cheio de nó, cheio de espinho. Mas eu quero dizer para vocês algo. Mesmo que nós somos tortos, cheios de nó, retorcidos, cheios de espinho, Deus escolheu nós. Foi nós que Deus escolheu. Ele não escolheu certinho. Não escolheu lá uma madeira, um módulo que é uma madeira maravilhosa lá para fazer móvel. Deus não escolheu essa madeira. Deus escolheu madeira de acácia. Uma madeira tudo torta. Ele está dizendo para você, olha, mesmo que você seja tudo torto. Ele está dizendo para você, olha, não importa como você é. Se você está cheio de nó, tudo errado. Mas eu escolho você. É você que eu escolho. Meus irmãos, o tabernáculo ele também era feito de madeira de acácia. E estudando isso, meus irmãos, nós descobrimos que a madeira ela não dá tábua muito grande. Ela dá tábua curtinha, pedacinho. Mas eles tinham que emendar essas tábuas. Entrelaçar uma na outra. Você sabe o que quer dizer isso? Que o povo de Deus ele tem que estar entrelaçado no outro, grudado no outro, para se formar uma só tábua. Ela tem que estar grudada, entrelaçada uma na outra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que toda essa madeira era coberta de ouro. O ouro na Bíblia quer dizer a glória de Deus. Você consegue imaginar? Nós somos um povo tudo errado. E Deus nos escolheu. E assim mesmo Ele veio e derramou a sua glória sobre nós. Mesmo escolhendo nós, tudo errado. Mas Ele veio e cobriu de ouro. Ele cobriu de ouro. Aleluia. Glória a Deus. A madeira de acácia, irmão, ela só dava no deserto. Essa árvore, ela conseguia nascer no deserto, ela resistia o clima do deserto.
Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Sabe por que Ele escolheu a madeira de acácia? Escolheu você? Porque você está no deserto, mas mesmo assim você resiste. Você é forte. Você aguenta a tempestade de areia. Você aguenta o frio. Você aguenta o calor. Você, mesmo no maior sofrimento do deserto, você consegue tirar a proteína daquele lugar para sobreviver. A madeira de acácia é assim. Ela resiste. É por isso que Deus escolheu cada um de vocês. Que em meio a toda a tribulação que está acontecendo, vocês estão firmes. Está vindo a tempestade, vocês estão entortando, mas vocês voltam quando o vento passa. Aleluia! Vocês são como o cedro do Líbano, que tem as suas raízes enterradas profundamente. Que pode vir tempestade, dobrar, mas não cai. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz mais, irmãos, que o altar de incenso, ele era uma caixa quadrada. E ele tinha 4 pontas. Na Bíblia diz ponta. Mas vamos trocar essa ponta por chifre. No original é chifres. Você sabe o que quer dizer chifre na Bíblia? Na Bíblia o chifre quer dizer poder. Se você ler lá no livro de Daniel, a Bíblia fala que apareceu um carneiro e ele tinha 2 chifres. Significa poder, autoridade. Depois veio um bode com 1 chifre. Mas é um chifre esplêndido, grande, poderoso. O livro de Apocalipse também fala do chifre. Que a besta tem 10 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. Significa poder. Aleluia. Então nós, irmãos, somos um povo de Deus, uma madeira coberta pela glória de Deus, cheia de poder, de autoridade nessa terra. Nós temos que usar isso ao nosso favor. O dia que nós entendermos, meus irmãos, o poder que Deus determinou para cada um de nós, nada vai ficar na nossa frente. Muitas vezes nós olhamos a tempestade, nós olhamos o inimigo se levantando e nós tememos a ele. É porque nós não compreendemos o poder que o Senhor derramou sobre nós. Ele derramou autoridade. Jesus falou assim na palavra: eis que eu te dou dando poder. Ele te deu poder sobre todas as coisas. E muitas vezes nós olhamos aquilo acontecer em nossa vida e nós tememos. Nós tememos. Nós olhamos a enfermidade chegando, em vez de nós falar: Senhor, em nome de Jesus, saia, nós pegamos e corremos para o médico. Nós preferimos dar a voz, ouvir os médicos que veem e determinam que aquela enfermidade é para a morte. Nós não acreditamos na palavra do Senhor, que Jesus fala assim: ó, eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Nós não cremos nisso. Por isso que a tempestade tem vindo e tem nos abalado. Tem vindo contra nós e nós temos recuado. É hora de nós marcharmos, meus irmãos. Tomar posse daquilo que Deus determinou. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também que o altar ele era feito com 4 argolas de ouro, coberto, de madeira de acácia, coberto com ouro, para mover o altar. Isso significa que o poder de Deus, o movimento de Deus tem que ser feito por nós. Toda a glória virá quando nós se movemos. Se nós continuarmos parados, a glória do Senhor não vem. Mas se nós se movermos, a glória do Senhor se move. O tabernáculo também ele era feito para desmontar e se mover. Porque nós não podemos ficar parados. Aleluia. No momento que nós paramos, a fé se esfria. No momento que nós paramos, meus irmãos, paramos de orar, paramos de buscar, paramos de ler a palavra, de ouvir a voz do Senhor, nós vamos se esfriando. O altar tinha que se mover. Ele tinha que se mover. O tabernáculo também tinha que se mover conforme a nuvem. Aleluia. Nós também não podemos ficar parados.
Se nós não clamar, se nós não buscar, a glória do Senhor não vai vir. A Bíblia diz que quando Salomão fez o sacrifício daqueles 1000 bois, Deus desceu. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Mas foi só depois que ele fez o sacrifício. Foi depois que ele agiu, que ele tomou a atitude de realizar a obra. Se nós ficar parado, a nuvem do Senhor não vem e a glória do Senhor não se manifesta. Aleluia. A Bíblia diz também, meus irmãos, que o altar de incenso era colocado de frente com a arca da aliança. O incenso era queimado de frente com a arca de aliança, onde Deus fala, aonde eu virei a ti, aonde eu falarei contigo. Você consegue compreender isso? Que nós temos que colocar na presença de Deus, que o incenso tem que ser queimado na presença de Deus. Hoje não existe mais aquele véu, foi rasgado. Então nós temos livre acesso para chegar na presença de Deus. Queimar incenso. Mas é só queimando incenso, meus irmãos. É só queimando incenso para que a resposta de Deus venha. Aleluia. Quando chegamos num ambiente de oração, a gente sente que o clima é diferente. Você sente que o ar é diferente. Vocês já perceberam isso? Que quando você chega onde tem pessoas orando, você também já começa a orar? Porque o incenso está sendo queimado. A glória de Deus está sendo manifestada naquele lugar. E aonde o poder de Deus está, ele contagia. E as pessoas começam a orar também. Mas quando nós paramos, a brasa vai se esfriando, a cinza vai tomando conta, a tendência é apagar. A tendência é apagar. A Bíblia diz também que o altar de incenso tinha que ter fogo, meus irmãos. O fogo na Bíblia significa que pode ser para a vida ou para a morte. O fogo pode trazer muito poder, como também pode trazer tribulação. No dia do Pentecoste, o fogo veio com muito poder sobre aquele lugar, e as pessoas foram transformadas. Mas também o inferno é fogo consumidor. Se você entender muito bem, meus irmãos, qual que é a diferença do Pentecoste para o inferno? O Pentecoste porque o povo estava santificando a Deus. No inferno as pessoas estarão totalmente destruídas pelo pecado. Por isso que o fogo de Deus, o fogo é o mesmo, só que lá ele vai queimar. Aqui no Pentecoste ele vai trazer poder e glória. Aleluia! É o mesmo fogo. É o mesmo Deus que abençoa e traz vitória, mas é o mesmo Deus que atormenta os pecadores. Não tem diferença nenhuma. A presença de Deus coloca em pânico aquele que está em pecado. Isso está lá em Isaías. Quando Isaías viu o Senhor, ele temeu. Não é que Deus veio com um poder diferente para destruir. Não, Deus veio com a sua glória. Mas quando ele viu quem ele era. E ele temeu. Ele temeu. Aleluia. É por isso que nós temos que clamar. O fogo de Deus, ele é um ciclo, meus irmãos. Quanto nós clamamos, mais clamamos aqui. O incenso é queimado aqui, ele sobe para o céu. Quando ele chega no céu, ele passa pela taça de incenso lá, e Deus manda de volta para a terra. Eu vou mostrar isso para vocês, porque está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 5, fala desse jeito. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Você consegue compreender isso? Quando nós oramos aqui, quando nós queimamos incenso na terra, isso sobe ao céu. Quando enche a taça,
o fogo do altar vem sobre aquela taça e Deus derrama sobre a terra. O anjo do Senhor derrama sobre a terra. Então tudo aquilo que você tem pedido, na hora que é derramado o incenso sobre a terra, a tua vitória chega na tua mão. Aleluia! É somente quando você consegue encher a taça de ouro, com a oração dos santos. Você pode ver aqui, meus irmãos, que quando o anjo chegou e pegou o fogo do altar e colocou na taça, cheio de orações, aquilo subiu às narinas de Deus, o anjo pegou aquilo cheio de fogo, derramou sobre a terra. O que aconteceu? Houve terremotos e relâmpagos. Aleluia! Aquela tua perseguição, que tem alguém lá no teu serviço te perseguindo, adivinha o que vai acontecer com ele? Aleluia! Deus vai derramar relâmpagos e trovões sobre a vida dele. Aleluia! Aquela vitória que você está esperando, Deus vai derramar relâmpagos e poder sobre ela, e você vai sair com a tua vitória. Aleluia! Glória a Deus! Só que também tem outra coisa, irmãos, tem o fogo estranho. Se você vê na Bíblia, lá no livro do Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 2, diz dessa maneira: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram o incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante ao Senhor. Aleluia! Nadab e Abiú, meus irmãos, querendo tomar a posição de sumo sacerdote, achando que já tinha autoridade para entrar lá e acender o fogo. Muitas vezes nós achamos que já temos autoridade, subimos no nosso saltinho e achamos que já somos poderosos. Deus não recebe fogo estranho. Deus não recebe fogo estranho. Muitas vezes chegamos na igreja, não olhamos para o nosso irmão, não cumprimentamos os visitantes. Fogo estranho, Deus não recebe. Deus não recebe. A oração que nós fazemos, meus irmãos, tem que estar dentro do propósito de Deus. Porque se nós fazemos uma oração que está fora do propósito de Deus, Deus não recebe, é fogo estranho. Está queimando o incenso errado. Não dá certo. Talvez você possa até sair frustrado. Orar e nunca acontecer. Por quê? Porque você não está entendendo que a tua oração pode ser fogo estranho na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O incenso, meus irmãos, ele era para perfumar o ambiente. E eu fui estudar um pouco sobre o incenso, porque a Bíblia diz que ele era feito de... Tinha 3 produtos que era usado para queimar esse incenso. E Deus ordenou a Moisés que tinha que ser na quantidade exata. Cada um deles tinha que ser na quantidade certa. Está escrito lá no livro do Êxodo 30:34, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas. O nome é estaroque, onisha e gálbano. Essas especiarias aromáticas é um incenso puro, em igual proporção. E eu fui estudar isso, irmãos, para entender por que tinha que ser esse tipo de incenso. Deus disse que ninguém poderia fazer esse incenso para perfumar a sua casa. Não poderia, era proibido, era só no tabernáculo. E eu fui estudar isso. Os 2 primeiros aqui, o estaroque e a onisha, são propriedades cheirosas da mirra. Então, quando queimado, ele perfumava o ambiente. Ele perfumava o ambiente. Porque Deus, Ele só opera num lugar limpo, puro, santo. Deus não opera num lugar onde está sujo. Deus não habita numa casa onde tem sujeira. Deus não habita num coração sujo. O templo do Senhor tem que estar limpo, purificado, santificado. É por isso que Deus disse assim: olha, você queima incenso para perfumar a casa. Mas o interessante, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês é sobre o gálbano. É uma propriedade, irmão, que irrita.
Porque naquela época, quando o sacerdote fazia o sacrifício, ele trazia o sangue do sacrifício e aspergia sobre o propiciatório e sobre o altar de incenso. E o sangue, irmãos, quando ele fica velho, podre, ele torna muito fedido, muito forte o cheiro. E atrai muitas moscas, muitos bichos. Então o incenso era para perfumar e também para espantar as moscas. Para espantar os insetos que vinham. Então o ambiente ali tinha que estar puro, cheiroso e sem a presença de inseto. Aleluia. Quando nós queimamos incenso, seja na igreja, seja na nossa vida, seja na nossa casa, primeiro é para purificar, deixar cheirosa a nossa casa. Porque Deus só habita num lugar cheiroso. Aleluia. Mas também, Ele tem o poder de espantar as moscas. Se nós não oramos na nossa casa, não oramos pela nossa vida, a tendência é que as moscas se aproximem. E existe um demônio chamado Senhor das Moscas. Você consegue entender o poder da oração na nossa vida? Quando nós oramos, Satanás não pode se aproximar. Porque o poder da oração tem poder para expulsar o inimigo. Para expulsar Satanás. As moscas não podem se aproximar. Você já chegou em casa, onde você chega, quando você entra, parece que você sente um peso muito grande? Porque naquela casa não se queima incenso. Mas onde você chega, parece que tem uma alegria. Por quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. Aleluia. Você consegue entender o que é o poder da oração? O que é queimar incenso na presença do Senhor? O que é ter um altar de incenso na nossa vida? O que é ter um altar? A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É ficar o dia inteiro de joelho? Claro que não. Mas nós podemos passar o dia inteiro falando com Deus. Hoje não existe mais o véu. Hoje nós passamos o dia inteiro falando: ó Senhor, abençoa o meu irmão. Ó Senhor, olha, está acontecendo isso. Nós temos isso, nós podemos fazer isso. Isso é orar sem cessar. Você pode orar em línguas o dia inteiro. Aleluia. Mas a Bíblia diz também, meus irmãos, que Arão, ele tinha que vir 2 vezes ao dia, renovar o incenso. A palavra certa é renovar o incenso. E diz dessa maneira. O incenso era queimado 2 vezes ao dia, 12 por 12. Era a hora que Arão entrava para renovar o incenso. Uma vez, na parte da manhã. Quando Arão entrava no templo, no tabernáculo, para acender as lâmpadas do candelabro, ele acendia o incenso, ele renovava, ele trocava o incenso e colocava um incenso novo para ser queimado. As primícias da manhã, nós temos que entregar para Deus. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu vou orando para o serviço. A gente sempre levanta atrasado, né? Mas eu vou orando pela manhã. Pedindo a bênção do Senhor, pedindo proteção do Senhor. Orando pela igreja, pelos membros da igreja. Orando para que Deus venha restaurar, venha dar vitória, venha concretizar a obra. Mas a Bíblia diz também que era na parte da tarde que Arão entrava para renovar o incenso. A parte da tarde significa relacionamento. Era a hora que Deus vinha para se encontrar com Adão no pôr do sol. Você já sentiu no pôr do sol assim algo assim que parece que você está tão longe de Deus? Parece que Deus se afastou de você. É essa hora, é esse relacionamento que foi perdido com Adão. Então é nesse momento que Deus está falando: olha,
renova o incenso comigo. Renova o incenso. Eu estou esperando aqui para você renovar o incenso. É a hora que nós podemos nos colocar de joelho e falar: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. É a hora que nós podemos falar: Senhor, hoje foi difícil, mas eu venci em nome de Jesus. As batalhas foi grande, mas eu venci. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e achamos que vai acontecer instantaneamente. Recebemos uma profecia: Deus vai te dar a tua vitória. E nós, em vez de cooperar com Deus, nós pegamos e simplesmente ficamos esperando que aquilo aconteça. Eu quero dizer para vocês que nós somos cooperadores com Deus. Nós não podemos ficar parados. Está escrito lá no livro de Daniel isso. No capítulo 9, versículo 2, diz dessa maneira: E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que no número dos anos de que falava o Senhor pelo profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Agora eu pergunto para vocês, quando Daniel entendeu isso, o que Daniel fez? Ele chamou todo o povo judeu lá e falou: olha, vamos festejar porque Deus vai tirar o povo daqui. Não. Daniel se jogou no chão e por 21 dias ele orou ao Senhor. 21 dias ele buscou a presença do Senhor pela libertação do povo de Israel. E muitas vezes nós recebemos uma palavra que Deus vai nos colocar como cabeça, mas nós continuamos na nossa vida achando que somos cauda. Não cooperamos. Não buscamos, não acendemos incenso. Não oramos. Aquele dia que o missionário estava aqui, Léo Castro, acho que é isso o nome dele, né? Ele deu uma profecia para a igreja. E qual foi a profecia? Vocês lembram?